See your faces from Friday night. Ver as vossas caras desde sexta-feira à noite. If you weren't here Friday, I encourage you to listen to the message. E se não estiveram cá na sexta-feira, eu encorajo-vos a ouvir a mensagem. I'm going to continue this morning with what we started Friday night. Eu vou continuar esta manhã com aquilo que nós começámos na sexta à noite. For some time on planet Earth, for about 10, 12, 13 years, Durante 10, 12, 13 anos no planeta Terra, God has been doing something very unique. Deus tem feito algo de muito único. And He's been doing something that has to do with community. Ele tem feito algo que tem a ver com comunidade. If you even look at the world, you see counterfeit signs of community. Se olharem para o mundo, vocês vão ver tipos de comunidade de contrafação. And so you see things like social networking, Facebook. Vocês veem, por exemplo, as redes sociais, o Facebook. You see things like people coming together, Veem pessoas a juntarem-se. sometimes for good and sometimes not for good. Às vezes para coisas boas, outras vezes para coisas tão And boas. people saying we're better off together than we are apart. E as pessoas dizem nós estamos melhor juntos do que estamos separados. And all of those are indications of something that God is doing. E isso é tudo indicações daquilo que Deus está a fazer. Because God is establishing His community, Porque Deus tem estabelecido a sua comunidade, the community of heaven. a comunidade do céu. And He wants to influence the communities of the earth E Ele quer influenciar as comunidades da through the terra community of heaven. como a comunidade do céu. But true community Mas a verdadeira comunidade is actually communion, é de facto a comunhão, intimacy a intimidade, with deep sharing, deep understanding. com um profundo partilhar, um profundo compreender. And so God wants His people to come together as the community of God, E então Deus quer que o seu povo se reúna como comunidade de Deus. and He wants us to influence the communities of the world. E Ele quer que nós influenciemos as comunidades do mundo. Now, I've raised chickens the last few years Eu tenho criado galinhas nos últimos anos. because I had a training lodge, I had a training camp, and had Porque a lodge. eu tinha um campo de treino e eu tinha lá essas instalações. I had many hectares of land, Tinha muitos hectares de terra. and I had llamas. Don't ask me why. Não me Strange per- animals. Não me perguntem porque eu tinha lamas, que eram animais estranhos. And I was preparing for cattle, Eu cows, estava-me a and preparar para horses. ter gado, para ter cavalos e vacas. But I ended up just getting chickens. Mas acabei por ficar pelas galinhas. So my granddaughter and I, we were raising chickens. Então a minha neta e eu criamos galinhas. And some of you see me on Facebook. You've seen I've sold eggs. E alguns de vocês já viram no Facebook que eu vendo ovos. And so the chickens funded the missions to the nations. E então as galinhas têm fundado as missões para as nações. Just one egg at a time, they funded. E um ovo de cada Missions. vez, elas têm criado missões. And when I raised those chickens, E quando eu crio as I galinhas, found out that chickens do not just lay eggs. eu descobri que as galinhas não põem somente ovos. They also they poop a lot. Elas também fazem muita porcaria. They create a lot of chicken manure. Elas criam muito estrume de galinha. And so you have to clean out the chicken manure. E então tu tens que limpar esse estrume de galinha. It's fantastic prophetic apostolic ministry cleaning out the É um chicken coop. ministério fantástico, apostólico e profético limpar a porcaria das galinhas. And I have my little granddaughter, she's fooled. She thinks it's fun. E eu tenho uma neta que acha isso muito divertido. So she likes to clean the chicken coop. Ela gosta de limpar a porcaria das galinhas. But we would take the chicken manure and we put the chicken manure on my garden. E depois nós pegamos nessa estrume lá das galinhas e levamos para o jardim. And we discovered something. When you put chicken manure on dirt, E nós descobrimos quando nós pomos esse estrume das galinhas lá Everything na wants to terra, grow. tudo cresce. and if you don't plant anything, E se tu não plantares nada, things will grow anyway. as coisas vão crescer de qualquer maneira. And it's an indication that the soil is fertile. E isso indica que o solo é fértil. There's a lot of things growing in the world right now. E há muitas coisas a crescer no mundo hoje. Every day, new things are springing up everywhere. A cada dia estão coisas novas a crescer em todo lado. And some of the things that are growing, E we algumas don't das like. coisas que estão a crescer, nós não gostamos. And when everything is growing all of a sudden, E quando tudo está a crescer de repente, it even appears that some things are out of control. até parece que algumas das coisas estão fora de controle. So in one sense, there's a lot of weeds growing. Então há muitas ervas daninhas a crescer.
a number of years ago in 2004, Em 2004, há anos atrás, I released a prophetic word eu libertei uma palavra that profética God was going to release 3 things in the earth. que Deus iria libertar 3 coisas na terra. He was going to bring his speech, that's his language. Ele traria o seu discurso na sua linguagem And he was going to bring a speaking of him, e ele iria falar dele, but then he was also going to bring a speaking of his word. mas também falaria da sua palavra. When I released that prophetic word, Quando eu libertei essa palavra profética, I had a clock on the wall stop, eu tinha um relógio na parede que estava parado. my watch stopped, and another 2 watches stopped. Aquele relógio parou, o meu relógio parou e outros 2 relógios pararam. So 4 timepieces all stopped in the exact same minute. Então 4 coisas diferentes pararam no mesmo I minuto. think I shared that here before. Eu acho que já partilhei isso aqui antes. It got my attention. E isso captou a minha atenção. It was at 7:45 p.m. Era 7h45 da tarde. All the timepieces, 4 of them, stopped on the same minute. E esses 4 relógios pararam todos no mesmo minuto. And the prophetic word was about a grassroots revolution, which E would a be a palavra revolution from the profética people. era uma revolução das pessoas, de raízes de erva. And then the next morning, E na manhã seguinte, when all the timepieces were repaired and working, quando new todos os batteries, relógios já estavam a funcionar, tinham novas pilhas, at 9:45 a.m., às 9h45 da manhã, all 4 timepieces stopped again, exactly the same esses minute, 4 relógios pararam outra vez ao mesmo tempo, when the same anointing came into the room. quando a mesma unção entrou na sala. And God told me there would be a grassroots revolution, a revolution by the people. E Deus disse-me que iria haver novamente uma revolução das pessoas. And as I look in the world, E quando eu olho para o mundo, since 2004, isto em 2004, I see a great unsettledness among people. eu vejo uma grande inquietação no meio das pessoas. And it doesn't matter what country you're in, you see people on the streets. Não importa em que país é, tu começas a ver pessoas nas ruas. And you hear the sounds of revolution. E tu ouves barulho de revolução. And sometimes it's not a good sound, E às vezes não é um som lá muito bom, but it's an indication of a sound that God wants to bring. mas indica o som que Deus quer trazer. Because God does want a revolution, Porque Deus quer uma revolução. but not a revolution like the world brings. Mas não uma revolução como o mundo traz. He wants a revolution in his church. Ele quer uma revolução na sua igreja. He wants something that happens from the hearts of the people Ele quer uma revolução que surja do coração das pessoas, that is greater than anything in history. que seja maior do que qualquer outra coisa na história And it includes the speech of God. e que inclui o discurso de Deus. The speech of God is his passion and his compassion. E o discurso de Deus é a sua paixão e compaixão. The speech of God is a language that loves people. O discurso de Deus é uma linguagem que ama pessoas. And so with that language, E com essa linguagem, I say things like this. eu digo coisas deste género. People were not born to be right, they were born to be loved. As pessoas não foram criadas para estarem certas, foram criadas para ser amadas. So because you are the people of God today, Então, porque hoje vocês são o povo de Deus, you need to know that God wants to put his speech in you. tu precisas de saber que Deus quer colocar o seu discurso em ti. And he's even speaking through those who do not know him. E Ele até fala através daquelas pessoas que não o And there's an conhecem. increase of passion and compassion. E há um aumento de paixão e de compaixão. It's a good thing. É uma coisa boa. And then God is also speaking. He's speaking. E Deus está a falar. He can use a donkey to speak. Ele pode usar uma mula para falar. Remember when Balaam went to curse God's people? Vocês lembram-se quando Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus? And his donkey saw the angel in the road? E a mula, o burro, viu lá o anjo de Deus? So his donkey stopped because his donkey didn't want his master to die? E o animal parou porque não queria que o seu dono morresse. And Balaam kept hitting the donkey, saying, "Go forward." E Balaão começou a bater no burro e a dizer, anda lá. And then God opened the mouth of the donkey. E Deus abriu a boca do burro. And the donkey turned to Balaam. E o burro voltou-se para Balaão. Said, "What did I ever do to you? Disse, mas o que é que eu te fiz? Don't you see what's in the road?" Tu não vês o que é que está na estrada? See, God opened Balaam's eyes and he saw there was an angel in the E road. Deus abriu os olhos de Balaão e viu que havia um anjo na estrada. So if a donkey can talk, Então, se um burro pode falar, many times God talks through
situations, and even people who do not know him. Então, muitas vezes Deus fala através de situações e de pessoas que não o conhecem. And so when we're on our journey thinking we're going somewhere, Então, quando nós vamos na nossa viagem pensar que vamos para algum lado, we might want to listen to the words of our donkey, talvez seja melhor nós ouvirmos aquilo que o nosso burro diz. because sometimes things seem to resist us, Porque às vezes as coisas parece que nos estão a resistir. or sometimes things seem to be spoken through unlikely sources Às vezes as coisas parece que estão a ser faladas de fontes inesperadas, that are actually God trying to get our attention. que são realmente Deus a tentar captar a nossa atenção. And I believe that God is speaking through the donkey this morning. E eu creio que Deus está a falar através do burro esta And the manhã. donkey is actually the voice of the nations. E o burro é realmente as vozes das And God is nações. trying to get the church's attention E Deus está a tentar captar a atenção das igrejas. because we've been too busy trying to live in the past. Porque temos estado tão ocupados a viver no passado. And finally, God wants to speak His Word. E finalmente Deus quer falar a sua palavra. But His Word is not just something that's found in the pages of your Bible. Mas a sua palavra não é aquilo que tu encontras somente nas páginas da Bíblia. God wants to speak through your life. Deus quer falar através da tua vida. I'm not talking about just words through your mouth. Eu não estou a falar só de palavras da tua boca. I'm talking about your character, Eu estou a falar do teu caráter, your nature, a tua natureza, your way, a tua maneira, your power, your o authority. teu poder, a tua autoridade. I'm talking about the substance of who you are as a Estou a people. falar acerca da tua substância, de como tu és, da tua substância como pessoa. God wants His people Deus quer o seu povo to become the letter that the world can read. que se torne na carta que as pessoas vão ler. So right now, Então, agora there are a mesmo, lot of things growing. há muitas coisas a crescer. It's as though chicken poop, chicken manure has been placed on the soil. E então esse estrume da galinha foi lá colocado And no things are solo, growing. as coisas estão a crescer. And I told you Friday night E eu disse-vos na sexta-feira passada that God has called each of us que Deus chamou cada um de nós to be embassies, para sermos embaixadas. and even corporately together, embassies. E corporativamente juntos, embaixadas. Embassies of the kingdom of heaven. Embaixadas do reino dos céus. And we are ambassadors of those embassies. E nós somos embaixadores dessas embaixadas. So your life is an embassy, Então a tua vida é uma a embaixada. testimony of another nation in the midst of this nation. Testemunho de outra nação no meio desta nação. Testimony of another kingdom in the midst of this kingdom. Testemunho de outro reino no meio deste reino. Your life is a testimony of the kingdom of God. A tua vida é testemunho do reino dos céus. To the measure that you reveal heaven on earth E na medida em que tu revelas o céu à terra, is the measure that the world will come to hear the sound of heaven. é a medida em que as pessoas vão ouvir o som dos céus. We told you Friday night, Sexta-feira à noite, nós there will be a dissemos, day when you go to heaven. vai haver um dia em que tu vais para o céu. But today is not that day. Mas hoje não é esse dia. And if by any chance one of you went today, E se por acaso algum de vocês for hoje, that would be a great celebration, glory for you. isso seria uma celebração de glória para ti. It would be a disappointment for the rest of us. Iria ser um desapontamento para o But resto de with nós. any of us, if we go to heaven, Mas cada um de nós, quando vamos para o céu, it's a great promotion and a great celebration. quando formos para o céu, é uma grande promoção, uma grande celebração. But most of the time, Mas na maioria das vezes, we are not going to heaven. nós não vamos para o céu, We are bringing heaven into the realities of our nós world. estamos a trazer o céu para a realidade do nosso mundo. And Friday night we talked about the little lady Dorcas, E na sexta-feira à noite nós falámos daquela senhora, a Dorcas, who made expensive clothing for forgotten widows. que fazia roupas caras para viúvas esquecidas. She brought heaven into the village of Joppa Ela trazia o céu até àquela vila de because Jope, she had a revelation. porque ela teve a revelação. She was born to love others. Ela nasceu para ajudar outros. She was born to live for the well-being of others. Ela nasceu para o bem-estar dos outros. We looked at two verses on E Friday. vimos dois versículos na sexta-feira. In 1 Corinthians chapter 10, Em 1 Coríntios capítulo 10, in verse 23, Paul the versículo apostle, 23, Paulo o apóstolo. he said, all things are lawful for me, Ele diz, todas as coisas me são lícitas, but not everything is helpful. mas nem todas as coisas me convêm. All things are lawful for me. Todas as coisas me são lícitas, Not everything edifies. mas nem tudo edifica. And so he says, therefore, let's each live for the well-being of others. Então ele diz, vamos então viver para o bem-estar dos outros. We do not live for ourselves, Não vamos viver para nós, but we live for the well-being of others. mas vivemos para o bem-estar dos outros. Being someone who knows Christ Ser alguém que conhece Cristo
is often termed as a Christian. é muitas vezes dado o termo de cristão. But we've created a form of humanity Mas nós criamos uma forma de humanidade called Christianity chamado cristianismo, that's simply people who believe certain things. que simplesmente são pessoas que acreditam em algumas coisas. I do not believe that this is what God had in mind. Eu não acredito que fosse isto que Deus teria em mente. God wants a segment of humanity Deus quer que um segmento da humanidade that reveals what it really means to be human beings. que revela o que realmente é ser um ser humano. Because when God sent Jesus, his Porque son, quando Deus enviou Jesus, o seu filho, he didn't send Jesus to create another belief system. Ele não enviou Jesus para criar um novo sistema de crenças. God does not care what you believe about repentance. Deus não quer saber o que é que tu crês acerca de arrependimento. He's simply looking and wanting to know, are you alive or are you dead? Ele simplesmente quer saber, tu estás vivo ou estás morto. God does not care what you believe about having faith toward God. Deus não quer saber o que é que tu crês acerca de ter fé em Deus. He's looking at human beings and he's simply saying, do you have faith? Ele procura seres humanos e pergunta-lhes, e tu tens fé? And he would clearly see it by the works that you do in your E life. claramente ele verá isso através das obras que tu fazes na tua vida. God does not care what you believe about the baptism of the Holy Spirit. Deus não quer saber o que é que tu crês acerca do batismo no Espírito He Santo. simply wants to know, are you submerged in God and are you changing daily? Deus simplesmente quer saber, estás tu submerso em Deus e estás tu a mudar diariamente? Can we see heaven coming off of you? Podemos ver o céu a vir de ti? God does not care what we believe about whether we lay hands on people or how we lay hands on people. Deus não quer saber se tu impões as mãos sobre as pessoas ou como é que tu impões as mãos sobre as pessoas. He doesn't care what we believe about how to minister. Ele não quer saber o que é que nós queremos acerca de como ministrar. He's simply looking and wanting to know, do you have my authority? Ele simplesmente olha e quer saber, tu tens a minha autoridade? Are you bringing life to dead people? Estás a trazer vida aos mortos? Are you bringing healing to sick people? Estás a trazer cura aos doentes? Are you bringing light to darkness? Estás a trazer luz às trevas? God does not care what we believe about the resurrection from the dead. Deus não quer saber o que é que nós acreditamos acerca da ressurreição dos mortos. He's simply looking to see, have you experienced resurrection life? Ele simplesmente olha para nós e quer saber, será que tu experimentaste a vida da ressurreição? In such a way that it's causing you to bring life to this world. De maneira que te sirva para que tu trazes vida a este mundo? Are you overcoming in every situation, Estás tu a ultrapassar todas as situações, knowing that you will even overcome the grave? sabendo que tu até vais ultrapassar ainda mais além. God does not care what we believe about eternal judgment. Deus não quer saber o que é que nós acreditamos acerca do juízo final. He's simply looking and saying, have you received my eternal judgment? Ele simplesmente olha e pergunta, será que tu recebeste o meu juízo I final? pronounced all human beings Eu- guilty of mercy. Eu declaro todos os seres humanos culpados de I made a misericórdia. judgment, Eu fiz um julgamento, eternal life vida eterna, for everyone who believes. para cada um que crê. God doesn't care what we believe about these things. Deus não quer saber o que é que nós acreditamos acerca destas He's simply coisas. looking and saying, is it real? Ele simplesmente olha e pergunta, será que Is isto é it real? real? Isto é real? Is it real in the Isto é midst of real humanity? no meio da humanidade? We're not here to teach people about God. Não estamos aqui para ensinar as pessoas acerca de Deus. We're here to show people God. Nós estamos aqui para mostrar Deus às pessoas. Even my 5.5-year-old granddaughter Até a minha neta de 5 anos e meio is wise concerning these things. é muito sábia no que diz respeito a estas coisas. Before I came over, Antes de eu vir, she says, Gopa, that's what she calls me. ela chama-me Gopa e perguntou, Gopa, Why do you teach at night? por que é que tu ensinas à noite? I said, because people want to learn. Porque as pessoas querem aprender. And I have a training school. E eu tenho uma escola de treinamento. She says, Gopa, why do adults go to school? E ela perguntou, Gopa, por que é que os adultos vão à escola? I said, because they want to learn. E eu disse, porque eles querem aprender. What do they learn, Gopa? E o que é que eles aprendem, Gopa? Well, I teach them about God. Eu ensino-lhes acerca de Deus. I said, are you going to go to Gopa's school when you get big? E quando tu cresceres, vais à escola do avô? She says, I know about God. Ela disse, eu já sei acerca de Deus. He lives in me Ele vive em mim and I hear him. e eu ouço dele.
She said it perfectly. Ela disse perfeitamente. Why do you need to go to school? Por que é que tu precisas ir para uma To escola? know about God. Para conheceres Deus. Yeah? So it's not the point of the things we learn, it's who are we in this world? O alvo não é as coisas que aprendemos, é quem nós somos neste mundo. Embassies, Embaixadas. people who represent the kingdom of heaven, Pessoas que representam o povo dos céus. not just as a corporate church, Não só como uma igreja corporativa, but as people in our neighborhoods. mas como pessoas nas nossas vizinhanças. Now, I said there are some weeds that are growing. E eu disse que há algumas ervas daninhas a Sometimes crescer. we get upset with the weeds, Às vezes ficamos chateados com as ervas daninhas. and we forget that the weeds are simply an indication that the ground is fertile. E nós esquecemos que as ervas daninhas são um símbolo, significa que o solo é fértil. 3 weeds that I observe. Há 3 ervas daninhas que eu observo. I observe them in Europe. Eu observo-as na Europa, I observe them in Africa. eu observo-as na África, I observe them in America. eu observo-as na América. I've found them in the United Kingdom. E até no Reino Unido eu encontrei. I've found these weeds everywhere I go. Eu encontro estas ervas daninhas a todo lado que eu And they're vou. growing quite rapidly. E crescem muito rapidamente. One is a weed called tolerance. Uma é uma erva daninha chamada tolerância. You have to tolerate me. Tu tens que tolerar-me. We must tolerate one another. Nós temos que nos tolerar uns aos outros. And people who do not understand what God is really doing. E as pessoas que não entendem completamente aquilo que Deus está a fazer, I'm talking about people who call themselves Christians. estou a falar de pessoas que se chamam elas próprias de cristãos. They can get very upset with the weed of tolerance. Elas podem ficar muito aborrecidas com esta erva daninha da tolerância. And when they see the weed of tolerance, E quando veem a erva daninha da they can tolerância, actually become intolerant. eles tornam-se intolerantes. Yeah? So now, we're going to move down here just for a second. Nós vamos lá para Yeah. baixo um bocadinho, ok? Can we do this on the Yeah, steps follow you. here? Yeah. Because I gave this illustration. I have to give this illustration again. You can go on this side. There. Okay? If this is the world, Se isto é o mundo, I'm calling you the world now, eu estou-vos a chamar o mundo agora. and I'm in the world with you. Eu estou no mundo com vocês. And we're, for illustration's sake, we're calling this area up here, this is where God, the kingdom of God E resides. como uma ilustração, eu vou dizer que aqui é onde está o reino de Deus. Now, God so loved the world E Deus de tal maneira amou o mundo, that he sent the only begotten Son que he Ele had. enviou o seu único filho. He loved the world so much. Ele amou tanto o mundo, He sent his Son to move into the neighborhood, que Ele enviou o seu filho para se mover na vizinhança, knowing full well that the neighborhood would not recognize who his Son was. sabendo perfeitamente que essa vizinhança não iria reconhecer quem era o seu filho. Fully knowing that the neighborhood would reject his Son. Sabendo completamente que essa vizinhança iria rejeitar o seu But filho. God loved the neighborhood so much Mas Deus amou tanto essa vizinhança that he sent his Son. His Son left heaven and moved into the neighborhood. que enviou o seu filho deixou o céu e moveu-se para essa vizinhança. And he did that because he wanted everyone in the neighborhood to know who they are. E ele fez isso porque ele queria que, primeiro que tudo, essas pessoas na vizinhança soubessem quem ele era. God sent the only Son that he Deus had enviou o único filho que tinha so that the value of every human being would be determined. para que o valor de cada ser humano fosse determinado. Every human being has the value of being a one and only, Cada ser humano tem a capacidade de ser o único, one of a kind. o único da sua espécie. If you found a special gemstone that was Ou seja, a moção. a ok, diamond não. or a Se tu vês uma pedra preciosa bruta, a gem, ai não. yeah, you found a gem and it was only one. There was only one. Se tu No one vês had uma ever pedra found one preciosa, before. uma gema única, How valuable would it be? quão valiosa iria ser essa pedra? Knowing that you could not find another one. No other one was Tu found. This sabes is que the não only one. encontrarias outra como aquela, era a única. The value would be priceless. O valor não teria preço. You as a human being E tu, como ser humano, need to know that your value precisas de saber que o teu valor is the value of being only one. é o valor de seres o único.
God set that value when he sent the only son he had. Deus estabeleceu esse valor quando enviou o seu único He filho. risked everything. Ele arriscou tudo. Because you see, by giving his son, Porque ao dar o seu filho, he was risking that one would believe. ele estava a arriscar que só um cresce. He desired that everyone would believe, Ele queria que todos acreditassem, but he was willing to risk that one would believe. mas ele estava disposto a arriscar, mesmo que só um Every acreditasse. human being has the same value. Todo ser humano tem o mesmo valor. Not every human being has the same authority. Nem todo ser humano tem a mesma autoridade. Authority equals responsibility. A autoridade é igual à responsabilidade. Authority doesn't even equal anointing, it equals responsibility. A autoridade nem sequer é igual à unção, é a responsabilidade. You're not more valuable if you have more responsibility. Tu não és mais valioso por teres mais responsabilidade. It just means you have more things to do. Significa que tens é mais coisas para fazer. Every human being has the same value. Cada ser humano tem o mesmo valor. This is hard for us to understand É difícil nós entendermos, because we think that important people are more valuable, porque nós pensamos que as pessoas importantes têm mais but they are valor, not. mas não têm. God loved the world so much, Deus amou tanto o mundo he moved into the neighborhood. que Ele mudou-se para a vizinhança. And he wanted every human being E Ele quer que todo o ser humano to come into a relationship with him. venha ter um relacionamento com Ele. This was true 2,000 years ago when Há 2000 anos Jesus atrás isto came foi and verdade died on a quando cross. Jesus veio para morrer na cruz. It's also true this morning. E também é verdade esta manhã. God loves this community Deus so ama much. esta comunidade de tal maneira He has moved into the neighborhood. que Ele se mudou para esta vizinhança. But I've got really good news. Mas eu tenho mesmo boas notícias. He has not just moved into the neighborhood through the body of his only begotten son. Ele não se mudou para esta vizinhança pelo corpo do seu único filho. He's doing something much greater. Ele está a fazer algo de muito maior. He's moved into the neighborhood Ele mudou-se para esta vizinhança through the body of Christ. através do corpo de Cristo, And it is made of many members. que é feito de muitos membros. And each member has the same value. E cada membro tem o mesmo valor. Each member is uniquely individual. Cada membro é unicamente um indivíduo. But each member is dependent upon the other members to express the fullness of who Mas he is. cada membro depende do outro membro para mostrar a plenitude. Now, in the world that God loves, No mundo que Deus ama, people don't know what to do. as pessoas não sabem o que fazer. They do not know who they are. Elas não sabem quem são. They're lost. Estão perdidas. They do not know they're lost. Não sabem que estão perdidas, They just are. mas estão. So they're in the world and they're wandering around going, help, Então andam pelo mundo fora a gritar: help, socorro, help. socorro, socorro. What do we O do? que é que fazemos? In difficult times, Em tempos difíceis, they worry. preocupam-se. In times when they want to know who they are, Em tempos em que querem saber quem são, they struggle to discover their identity. eles lutam para descobrir a sua identidade. And so, in the world, Então, no mundo, they're born in the midst of a crowd. as pessoas nascem no meio de uma multidão, But all of a sudden, they start realizing mas de repente começam a entender they're unique. que são únicos. They're one of a kind. São os únicos da sua espécie. Now, if you listen closely to the world, Se ouvirem bem o mundo, you'll hear that sound. vocês vão ouvir esse som. I'm special. Eu sou especial. Now, sometimes people in the church get upset when they hear that sound Às vezes as pessoas na igreja ficam aborrecidas quando ouvem este som, because we want to convert them to become Christians. porque nós queremos convertê-las para se tornarem cristãs. And we want to put them in a form where everybody believes exactly the same and E does the nós exact queremos same thing. pô-las numa forma onde todos acreditam da mesma maneira e agem da mesma maneira. See, we want to cause them to become human doings. Nós queremos torná-los como fazedores humanos. We want them to do the right thing, Nós queremos que eles façam aquilo que é certo, act the right way. que ajam da maneira certa. And so we then become a message of do the right thing, Então nós tornamos o mensageiro do faz aquilo que é act certo, the right way. age da maneira certa. But people are not good at doing what they're told. Mas as pessoas não são muito boas a fazer aquilo que lhes é dito. You are not good at doing what you're told. Tu não és muito bom a fazer aquilo que te é dito.
The only way you can possibly become good at what you're told to do A única maneira de tornares bom a fazer aquilo que te é dito is to die. é morreres. And so the church has made that their message. Então a igreja tornou isso a sua mensagem. Die, Morre, die, morre, die, morre, die, morre, die, morre. die, 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 Morre, morre, morre. die, Morre. die, 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 Ok. die, 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 die. Isto quer dizer morre. And they look for a little movement. E eles olham e veem um pequeno movimento. E atiram. And it becomes the message of the church. E esta é a mensagem da igreja. Yeah? It's the same in America, Na América é a mesma coisa. same in Portugal. Em Portugal a mesma coisa. Die, 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 Morre, die. morre, morre, morre. But God wants humans to live Mas Deus quer que os humanos more vivam than ever before. mais do que antes. But He doesn't want them just to do anything. Mas Ele não quer que tu faças simplesmente qualquer coisa. He wants them to do the things that testify of who they are. Ele quer que façam coisas que testifiquem de quem Ele é. He wants them to do the things that reveal who they are. Ele quer que façam coisas que revelem quem Ele é. So the real problem is not telling the world what to do. Então o verdadeiro problema não é dizer ao mundo o que fazer, It's showing them who they are. é mostrar-lhes quem eles são. But in order to do that, Mas para fazer isso, we're going to have to know who we are. nós temos que saber quem nós somos. When you know who you are, Quando tu sabes quem és, you won't have a problem knowing what to do. tu não vais ter problema em saber o que fazer. You're a daughter of the King. Tu és uma filha do rei. You're a son of the Tu és King. filho do rei. God is your father. Deus é o teu pai. Your royalty. Tu és a realeza. He is awesome, E ele é magnífico. but so are you. Mas tu também és. And you were born to live. E tu nasceste para viver. You were born to give life to the world. E tu nasceste para dar vida ao mundo. So in the world, Então no mundo, they're realizing we're unique. eles entenderam que são únicos. So they're saying things like, tolerate me. Então eles estão a dizer coisas assim do género: Tolerate tolera-me, me. tolera-me. I'm different. Eu sou diferente. This is how I was born. Foi assim que eu nasci. I was born this way. Eu nasci assim. This is how I was born. Foi assim que eu nasci. I was born this way. Eu nasci assim. It's me. Sou eu. This is me. Isto sou eu. This is how I am. É assim que eu This sou. is how I É como am. eu sou. They're looking to discover who they are. Eles estão à procura de saber quem eles são. Now, let's go Thank you. back up. This now is an embassy. Isto agora é uma embaixada. It's only elevated so you can see me clearly. Só estamos assim elevados para me poderem ver bem. Pretend that this platform is the same level as that down there. Mas façam de conta que esta plataforma está, este púlpito está do mesmo tamanho, do mesmo But- nível que essa But parte when em you're baixo. facing this direction, Mas quando looking tu olhas this assim way, nesta direção, you're really visible. tu és muito visível. And even appears that you're raised up. Até parece que tu estás elevado. Everybody can see you. Toda a gente pode ver. And you're supposed to be seen É suposto tu seres visto. because you're supposed to influence the world Porque é suposto tu influenciares o with mundo really good news. com muito boas notícias. Really good news. Muito boas notícias. We're supposed to preach really good news. É suposto nós pregarmos muito boas notícias. We call that in English gospel, and in Portuguese, Nós chamamos isto em inglês gospel, em português boas novas. notice those two words are not the same as good news. E estas duas palavras em português é boas novas. And so when we preach the gospel, Mas quando nós pregamos o evangelho, that evangelo, what is that? evangelho, Evangelo. it's Yeah. gospel, It's gospel. or good news. Yeah, but is it good news? Yes. It is good news. São boas novas. My point is, when they translated that word, Quando eles traduzem esta palavra, they created a word. eles criaram uma palavra. Religious people created a word. As pessoas religiosas criaram esta palavra. They took the Greek text, Eles agarraram o texto em grego and instead of translating it into Portuguese or English e em vez de traduzirem para português ou inglês or German, ou alemão,
or whatever language, ou seja lá que língua for, they created a word that they say means good news. eles criaram esta palavra que significa boas novas. But if I say good news, Mas se eu disser boas novas, you have no problem discerning whether it's good news or not. vocês não têm problema em discernir se é boas novas ou não. But if I say a word gospel, Mas se eu disser a palavra evangelho, I can actually tell you bad news eu só vos posso dar más notícias and pretend it's good news e fingir que são boas notícias. and just call you stupid for not knowing it. E chamar-vos estúpidos porque não sabem o que é que isto quer dizer. My 5-year-old knows good news when she hears it. A minha neta de 5 anos sabe o que são boas novas quando ela ouve. So the embassies of God need to be good news. Então as embaixadas de Deus têm que ter boas novas. There's a weed growing on planet Earth. No planeta Terra há uma erva daninha que It's cresce. the weed of tolerance. É a erva daninha da tolerância. This is me. Este sou eu. It's how I was born. Foi assim que nasci. It even comes out like, I was born gay. E até às vezes nós ouvimos assim, eu já nasci gay. Okay? And you know what? E sabes uma coisa? You could be in this room this morning, Tu podes estar até nesta sala hoje. and you could have been born E podes ter nascido with gay tendencies. com tendências homossexuais. And it would not make you wicked. Isso não faz de ti uma pessoa má It would not make you evil. e não te faz uma pessoa malvada. It would make you born with something that's real Faz de ti uma pessoa que nasceu com algo que é real, that doesn't necessarily reveal who you really are, mas que necessariamente não revela quem tu és. but it's something that God can reach. Mas é algo a que Deus pode atingir. Some of you Alguns de vós were born with low esteem. nasceram com uma autoestima baixa. That's how you were born. Foi assim que nasceram. Some of you were born with pride. Alguns de vocês nasceram com orgulho. You were born that way. Nasceste assim. You didn't just learn it, you were born that Não way. aprendeste, nasceste assim. I know I have ancestors who came from Norway. Eu sei que tenho estas respostas porque eu vim da Noruega. Most Norwegian babies are born stubborn. E a maior parte dos bebês noruegueses nasceram teimosos. I was born with a white person's disease. Eu nasci com uma doença. Yeah, I can't dance. Eu não sei dançar. That's not a disease. My point is, everyone was born with weaknesses. O alvo aqui é, todos nós nascemos com coisas más. And our weaknesses do not make who we are. E essas coisas más não fazem de nós o que nós somos. Our weaknesses reveal our God dependencies. As nossas fraquezas revelam a nossa dependência de Deus. You see, there's a word Há uma palavra that is the true plant que é a planta verdadeira that the counterfeit tolerance speaks of. de que esta tolerância fala. And the word is acceptance. E a palavra é aceitação. Acceptance. Aceitação. Where everyone comes exactly as they are. Que é como quando toda a gente vem da maneira que é. God receives all human beings exactly as they are. Deus recebe todos os seres humanos da maneira que eles são. And He's not even telling you what to do. E não lhes é dito o que é que têm que fazer. He's not demanding that you immediately change. Ele não exige que tu mudes imediatamente. He's not telling you how to change. Ele não te diz como tu tens que mudar. See, the greater message is He wants you to come to Him. A maior mensagem é que Ele quer que tu venhas até Ele. And now that you come to Him, E agora que tu viestes até Ele, you find that He's wonderful. tu descobres que Ele é maravilhoso. But you also find that He's different than you are. Mas também descobres que Ele é diferente daquilo que tu és. Has anyone discovered that? Alguém já descobriu isso? God's ways are not our ways. Os caminhos de Deus não são os nossos You ever caminhos. read that scripture? God's ways are not our ways. Já leram esse versículo? Os caminhos de Deus não são His os nossos thoughts are not our caminhos. thoughts. Os seus pensamentos não são os nossos Are you familiar pensamentos. with that scripture? Vocês conhecem este versículo? How many of you have heard it said this way? Quantos? God's ways Quantos de vocês já ouviram este versículo dito assim? Os caminhos de are Deus not our ways. não são os nossos caminhos. His thoughts Os seus pensamentos are not our thoughts. não são os nossos pensamentos.
You worm, you. Do they preach those verses that way in Portugal? Aqui em Portugal também pregam assim estes versículos. In some places, yeah. Yeah, some places, have you ever heard? Em alguns lugares já ouviram assim este tipo, People's thoughts are really bad. que as pessoas, os pensamentos das pessoas são mesmo maus We can't possibly comprehend God. e nós não podemos compreender Deus. If you read that chapter, it's Isaiah 55. Se nós lermos esse versículo que está em Isaías It's 55, not about how bad people's thoughts are. não diz como é que as pessoas são más. It's about how merciful and gracious God is. Diz quão misericordioso e quão gracioso Deus It's é. not about how God judges people for being Não wrong. fala de como Deus julga as pessoas que estão erradas, It's about how God makes decisions for people based on who He is, not what they mas deserve. sim como Deus ajuda as pessoas a tomarem decisões baseadas naquilo que Ele é. And He wants His people to do the same. E Ele quer o seu povo a fazer o mesmo. Starts out, oh! Isaiah 55, oh! Começa assim Isaías 55. Oh! If that's not in the Portuguese translation, Não está write it na in there. tradução. It's in there. I don't know. I don't Não know está na either. tradução portuguesa. Go with me to Exodus 33, Vamos ver em Êxodo because I'm hitting this 33, 33 and verse 21. versículo 21. Êxodo 33, 21. You see, acceptance says, come as you are, A aceitação diz, vem como tu és, but then we don't stay as we are. mas depois nós não ficamos como somos. It's not our job to change people. O nosso trabalho não é mudar as pessoas. It's our job to accept people. O nosso trabalho é aceitar pessoas. It's people's job to come to God and let Him change them. A função das pessoas é vir a Deus e deixar que Ele as mude. To be willing Estarem dispostos. to say, this is what I think I am, Dizerem, isto é aquilo que eu penso que sou. but God, who do you say I am? Mas Deus, quem é que tu dizes que eu sou? Who do I see you to be? Como é que eu te vejo a ti? You see, human beings Os seres humanos were not born in the likeness and the image of themselves. não nasceram à imagem e semelhança deles próprios. They were actually created in the likeness and the image of their heavenly Father. Eles foram criados à imagem e semelhança do seu Pai Celestial. But the more we become removed from Him, Mas quanto mais nós nos afastamos dele, the more we become less like Him. menos nos tornamos como ele. And so everyone in the world Então, cada pessoa no mundo uniquely reveals something of Him. unicamente revelam algo dele. But none of us are exactly like Him Mas nenhum de nós é exatamente como ele. unless we come to Him A menos que nós vimos a ele and let Him change us e o deixamos mudar-nos by His manifest presence. pela sua presença manifesta. He causes us to become who we're really meant to be. Ele leva-nos a nos tornarmos quem realmente era suposto nós sermos. Moses, in this story, he asked God Nesta história, Moisés perguntou a Deus if he could see God's glory. se ele podia ver a glória de Glory Deus. is the weight and the influence of God. A glória é o peso e a influência de Deus. When you're living in the world and you don't know God, Quando tu vives num mundo que não conhece Deus, you're not living in the weight and the influence of God. tu não estás a viver debaixo do peso e da influência de Deus. God is not influencing you because you're not allowing Him to influence you. Deus não está a influenciar-te porque tu não estás a permitir que Ele te influencie. And so you are born a certain way, Então tu nasces de determinada maneira and then you allow the world to influence you. e depois tu deixas que o mundo te influencie a ti. And so how you were born Então a maneira como tu nasces then evolves to something different than what you were really born to be. envolve algo muito diferente daquilo que era suposto tu seres. Because all of the uniqueness of individuals begins to influence you. Porque a unicidade de cada ser humano influencia aquilo que tu és. When every individual Cada indivíduo was born to be influenced by God. nasceu para ser influenciado por Deus. You see, I say I can't dance, Eu digo que não sei dançar, but that doesn't mean I don't move mas isso não quer dizer que eu não me mexa and I don't make movements e que eu não faça movimentos and tend to be, try to be loose. e tenha tendência a ser assim livre. Some people say, well, that's not me. E algumas pessoas dizem, pois, mas isso não I'm sou not eu. like that. Eu não sou assim. Did you know God dances? Mas sabem que Deus dança? God laughs. E Deus ri.
Some people say, well, that's not me. I don't laugh. E algumas pessoas dizem, eu não sou assim, eu não rio. God laughs. Mas Deus ri-se. My wife laughs. A minha esposa But she ri-se. doesn't laugh the same way I do. E ela não se ri da mesma maneira que eu. And if you compare her to me, you'd say, she doesn't laugh. E se vocês a compararem comigo, vocês vão dizer, ela não se ri. Or you might say, she laughs normally. Ou podem dizer que ela se ri normalmente. But she laughs. Mas ela ri-se. But she laughs differently than I do. Mas ela ri-se de maneira diferente da minha. See, anything that God does, Tudo aquilo que Deus faz, we do. nós fazemos. Anything that God does, we express. Tudo aquilo que Deus faz, nós exprimimos. We express it in different ways. Nós exprimimos de maneira But diferente. everything that God is, humans express. Mas tudo aquilo que Deus é, os humanos exprimem. Everything that God values, Tudo humans aquilo express. que Deus dá valor, os humanos também exprimem. Humans are really bad at doing what God tells them to do. Os humanos são mesmo maus a fazer aquilo que Deus lhes diz para fazer. But if human beings could get close enough to God, Mas se os seres humanos puderem chegar a Deus, they become radically excellent at doing eles ficam excelentes e The things radicalmente that he bons a does. fazer as coisas que Ele faz, because they become activated in who they really are. porque eles ficam ativados na maneira que supostamente And they deveriam ser. surprise themselves Surpreendem-se a si próprios, because they end up doing things they didn't think they would do porque acabam por fazer coisas que eles pensavam que não fariam, because he makes them come alive in ways they didn't know they could come porque alive. Ele torna-os vivos de maneiras que eles não sabiam que podiam se tornar. See, he influences people. Influencia pessoas, He activates them. ativas, He facilitates them. facilitas, He releases them. libertas. When people get around God, Quando as pessoas se põem à volta de Deus, they surprise themselves até se surpreendem a si próprias, because he influences them porque Ele as influencia in a way that activates them. de uma maneira que as ativa. But people don't necessarily want that immediately Mas as pessoas não necessariamente querem isso logo. because to act like God Porque para agir como Deus means you don't necessarily act like what you think you are. porque isso faz com que tu não ajas exatamente como aquilo que tu pensas que és. So God says to Moses, Então Deus diz a Moisés, Moses says, "Hey, if I show up all at once, Moisés, se eu te mostrar tudo de uma vez, you're going to die. tu vais morrer. So here's what I'm going to do. Então eu vou fazer assim. In verse 21, Versículo 21. he said, here's a place by me. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. You shall stand on the rock. Ali te porás sobre a penha. And so it'll be when my glory passes by, E acontecerá que quando a minha glória passar, I'll put you in the cleft of the rock, te porei numa fenda da penha and I'll cover you with my hand while I pass by. e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Okay? So God says, come here. Deus diz, anda cá. Stand right next to me. Fica aqui mesmo pertinho de mim. Now, I'm going to come and I'm going to pass by and you're going to see me. Eu vou passar por ti e tu vais-me ver. Okay, this is God's word of acceptance. Esta é a palavra de aceitação de Deus. He says to Moses, Ele diz a Moisés, Moses, you're not like I am. Moisés, tu não és como eu. So if I show you totally what I'm like, Se eu te mostrar totalmente aquilo que eu sou, you're going to die. tu vais morrer. I don't want you to die. Eu não quero que tu morras. So I've prepared a place for you Então eu preparei lá um lugarzinho para ti, by me perto de mim, in the rock. lá nessa rocha. And then I'm going to pass by in front of you. E depois eu vou passar pela tua frente. And you're going to be able to see me. E tu vais ser capaz de me ver. Did you know that God made a place for people? Vocês sabem que Deus arranja um lugarzinho para as pessoas? By Him, Perto dele, in the rock. lá naquela rocha. That rock is the place of Christ. Essa rocha é o lugar de Cristo. Should be the church. Deveria ser a igreja. Jesus said to Peter, Jesus disse a Pedro, you're a little rock, you're Peter. tu és Pedro, és uma pedra, But on this Petra, this huge rock, mas sobre esta grande pedra I'll build my church. eu vou construir a minha igreja. It's a place where you hear God. É um lugar onde tu ouves Deus. As embassies of the kingdom of E heaven, como embaixadas do reino dos céus, we should be a safe place for the world. nós deveríamos ser um lugar de abrigo para o mundo. We should be a safe place for people exactly as they are. Devemos ser um lugar de abrigo para as pessoas tal como elas são. And our message should be, come here.
E a nossa mensagem devia ser: anda cá, Stand by us fica aqui pertinho de nós, as a safe place here. como lugar de abrigo. You see, God loves us so much, Deus nos ama tanto. and none of us are exactly as we should be. E nenhum de nós é exatamente aquilo que devíamos ser. We've been influenced by things in the world so long, Já fomos influenciados por coisas no mundo tanto tempo we don't know who we really are. que já nem sabemos quem somos. And what we think is our uniqueness E aquilo que nós pensamos que nos torna únicos, is likely something to do with our uniqueness, provavelmente tem alguma coisa a ver com o facto de ser but it's únicos, probably not what we really think. mas não é propriamente aquilo que nós pensamos. So come here and let's stand in this safe place Então vamos ficar em pé neste lugar de refúgio and let's experience Him together. e vamos experimentá-lo juntos. Okay? Then God comes and He reveals Himself to Moses in Então, verse 6. Deus vem e revela-se a Ele mesmo, a Moisés. He passes before Moses Ele passa por Moisés and He declares His name, e Ele declara o seu nome. the 34:6. Lord, O Senhor, the Lord. o Senhor. This is a Hebrew idiom. E este é uma palavra em hebraico. Now I want you to think of this as an atmosphere, Eu quero que pensem nisto como uma atmosfera, an ambiance, um ambiente, an influence, uma influência. like a waterfall Tal como uma queda d'água, or sunshine ou o sol, or a strong wind, ou um vento forte, fire, o fogo, an influence uma influência. that when you step into it, Que quando tu entras nela, it affects you, vai-te afetar, changes you. vai-te mudar. It doesn't tell you about Him. Não te fala dele, You might not even be able to explain it. podes nem sequer ser capaz de explicar. It's simply Him É ele simplesmente changing you, a mudar-te, like a strong wave at the beach, como uma onda forte na praia, warm sunshine in the day, como um solinho quente durante o dia, an influence. uma influência. So He passes before you in the safe place. Então ele passa diante de ti naquele lugar seguro. And He says, the Lord, E ele diz: o Senhor, the Lord. o Senhor. A Hebrew idiom. É no idioma hebraico. It means, I forgive you before you sin, Diz que eu perdoo-te antes de pecares, knowing everything you're ever going to do. sabendo já tudo o que tu vais fazer. The second Lord means, I forgive you after you sin, E esta segunda palavra, Senhor, significa eu perdoo-te depois de pecares, knowing the full extent of everything you've ever done. sabendo já a extensão de tudo aquilo que tu fizeste. The rabbis in the modern Torah, Stone's edition, this is what they say about this phrase. Os rabis nas toras modernas é isto que eles falam. So you're standing in the safe place. Então estás lá no lugar seguro. You were in the world, Estás no mundo. and you were in the likeness and the image of the influence of the world as they moved upon your weaknesses. E estás à luz e à influência do mundo quando eles tocam nas tuas fraquezas. As you were trying to figure out, who am I? Quando tu estás a tentar descobrir quem sou eu. And the influences of the world tried to shape you E as influências do mundo tentam moldar-te because you didn't know who you really were. porque tu não sabias quem tu realmente eras. But then God says, here's a safe place. Mas depois Deus diz, aqui está um lugar seguro. I'm talking about an embassy, people. Estou a falar de uma embaixada. Here's a safe place. Aqui está um lugar seguro. Come on into the safe place. Venham para o lugar seguro. Stand by me. Fiquem aqui comigo. Let's let God pass before us. E vamos deixar Deus passar diante de nós. And the first thing you experience, E a primeira coisa que tu experimentas forgiveness before you sin, é o perdão antes de pecares, knowing the full extent of anything you're ever going to do. sabendo a extensão de tudo aquilo que tu alguma vez vais fazer. Second, crashing wave of the beach. E a segunda onda que bate na praia, I forgive you after you sin. eu Whoa. perdoo-te depois de tu pecares, Knowing everything you've ever done. Whoa. sabendo já tudo aquilo que tu fizeste. It impacts you. Whoa. Impacta-te. Whoa. It's better than being told what to do. É melhor do que nos dizer o que é que devemos fazer. I remember doing some things I wouldn't want to tell you about. Eu lembro-me de fazer coisas que eu não vos quero contar. But I'm not the same Mas eu já não sou o mesmo. because I found Him. Oh, Porque eu o encontrei.
he continues to reveal his name. Ele continua a revelar-se. Merciful. Whoa. Misericordioso. Merciful. Misericordioso. Gracious. Gracioso. You feel the impact. E tu sentes o impacto. Long suffering. Tardio em iras. Do you feel it? Sentes? Long suffering. Tardio em iras. Like patient. Paciente. Long suffering. Longânimo. It's not what he does, it's who he is. Não é aquilo que ele faz, the é aquilo que ambiance. ele é. É o ambiente. It's the wind, the rain, the sun. É o vento, a chuva, o sol. When you experience him. Quando tu experimentas. So the embassy Então a embaixada cries out to the world. clama ao mundo. Come exactly as you are. Vem exatamente como és. I came as I am, Eu vim como era and I've experienced him. e eu experimentei-o. Come and taste and see. Vem e prova e vê. Oh, I don't know what you're supposed to Eu do. não sei o que é suposto tu I fazer. don't know what you're supposed to change Eu in não your sei o life. que é suposto mudar na tua vida. I'm not here to tell you what's right and what's wrong. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e Come on, errado. let's experience him together. We'll find out. Mas anda, vamos experimentar juntos, vamos descobrir. Let's let him wash away Vamos deixá-lo levar the things of pain. as coisas que magoam. He forgives E ele perdoa before and after. antes e depois. He's merciful. A sua misericórdia, He's gracious. a sua graça, Long suffering. o longo ânimo, Watch out. longanimidade, Abounding in goodness. Whoa! beneficência e verdade. Grande em beneficência e verdade. See, the embassy doesn't say, come to Jesus and do good things. A embaixada não diz, vem a Jesus, faz coisas boas. No, come in the safe place. Experience God. Whoa! Vem para um lugar Uau! salvo, experimenta Deus. You'll be empowered to do good things. Vais ter Whoa! poder para fazer coisas grandes. Because he abounds in goodness. Porque Whoa! ele é abundante He abounds in goodness. em bondade. Ele é abundante em bondade. He abounds in truth. Ele abunda em verdade. He doesn't make you memorize what the truth is. Ele não te faz decorar o que é a verdade. He lets you know the truth. Ele Oh, deixa-te conhecer a and the verdade. truth makes you E a free. verdade libertar-te-á. Well, yeah, but this is what I think. Oh, shh, don't Oh, worry mas about olha, what you é think a isto que eu moment. penso. Shhh, não digas, não te preocupes com o que pensas. Don't think so much. Não penses tanto. Reserve your opinion a moment. Guarda lá a tua opinião. Let's all reserve our opinions. Vamos todos guardar as nossas Let's opiniões. experience truth. Vamos experimentar a verdade, He abounds in goodness. que abunda em bondade. He abounds in truth. Ele é abundante em verdade. He keeps mercy for thousands. Ele guarda a misericórdia para muitos. It's another idiom. Este é outro idioma. Like you say. Like? You say, you are here and you are eating. Means nothing to me. You know what Tal it como means. tu dizes, estás aqui, estás a comer. A mim isto não quer Yeah. dizer nada, mas para But vocês this tem is- significado. This is not a you're in trouble idiom. This is a good idiom. E este não é um idioma do tu estás em problemas, é um Sure. bom idioma. Mercy for thousands means everyone. E a misericórdia para milhares significa que é misericórdia para Forever. todos. Para sempre. Forever. Para sempre. 1,000 is forever. Milhares é para sempre. Mercy forever. Misericórdia para sempre. What would happen if we lived in the atmosphere of mercy forever? O que é que ia acontecer se nós vivêssemos neste ambiente de misericórdia para sempre? I wonder if we would have such short accounts of mercy to others. Será que nós íamos ser tão pouco misericordiosos com os outros? See, these are not experiences that tell us what to do. Isto não são experiências que nos dizem o que fazer. This is the atmosphere, the ambience of God that reveals who we really are. Esta é a atmosfera, é um ambiente que nos diz quem Deus realmente é. You see, when Jesus moved into the neighborhood 2,000 years ago, Quando Jesus se mudou para essa vizinhança há 2000 anos atrás, no one recognized him ninguém o reconheceu, because he was an original. porque ele era um original. And everyone was a copy of a copy of a copy E of a todos os copy of a outros- copy of a copy. Todos os outros eram uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. They weren't trying to be wicked or evil. Eles tentavam ser maus, malvados.
They were just not the real thing. Mas eles não eram a verdadeira coisa, o original. But the real thing moved into the Mas neighborhood. o original mudou-se para a sua vizinhança. He did not come to condemn the Ele não world. veio para condenar o mundo. He did not come to condemn the Ele world, não veio para condenar o mundo, but that the world through him might be mas saved, queriam que o mundo fosse salvo por might ele. be redeemed, Ao ser redimido, might be reconnected, por ser religado, and the things that are counterfeit could become the real thing. e as coisas que são imitações pudessem se tornar nas coisas verdadeiras. This is what the world wants. É isto que o mundo quer. The strength of the young generation in America, A força da geração jovem na I América. bet it's the same in Portugal. Eu aposto que é o mesmo cá em Portugal. They say, I just want it to be real. Eles dizem, eu simplesmente quero ser real. The problem is they don't know how to be real. O problema é que eles não sabem ser reais. The passion of the youth is give me what's real. A paixão da juventude é dá-me aquilo que é verdadeiro, que é Don't real. lie to me. Não me mintas. Tell me the truth. Diz-me a verdade. But they fall for a million lies Mas eles caem em milhares de mentiras because the cry of their heart porque o clamor do seu coração doesn't match the reality of their day. não encaixa com a realidade do seu But dia. God loves the cry of their heart. Mas Deus ama o clamor do seu coração. Okay? God says, Deus diz, as he passed before Moses, quando ele passa por Moisés, the atmosphere, the ambience of who he is, a atmosfera, o ambiente de quem ele é. forgives iniquity, Ele perdoa a iniquidade. forgives transgression, Ele perdoa a transgressão. forgives sin. Ele perdoa o pecado. Iniquity is a weakness. E iniquidade é uma fraqueza. Iniquity is not sin. Iniquidade não é pecado. It's a weakness that leads to a transgression. É uma fraqueza que leva a uma transgressão. Transgression is a moving in your heart in a wrong direction. Transgressão é mover o teu coração na direção errada. Yielding to a temptation. É cederes à tentação. Looking for life in a death source. Procurares a vida numa fonte de morte. Iniquity is a weakness A iniquidade é uma fraqueza that could allow you to bend in a wrong direction. que te pode permitir virares para a direção errada. Transgression is beginning to bend in a wrong E direction. a transgressão é quando tu começas a curvar na direção errada. Sin is disconnecting from your life source. O pecado é desligar-te da tua fonte de vida. The wage of sin is death. O salário do pecado é a morte. God does not come and kill people for sinning. Deus não vem e mata as pessoas por pecarem. Sin kills people. O pecado mata as pessoas. When you disconnect from your life source, you Quando die. tu desligas da fonte de vida, tu morres. God did not kill you. Deus não te matou. God did not pronounce a judgment on you. Deus não pronuncia um julgamento sobre ti. You pronounce the judgment on yourself. Tu é que pronuncias julgamento sobre ti You próprio. disconnect from your life source, Tu desligas da tua fonte de vida you die. e tu morres. Then he says, E depois ele diz, he forgives all these things, ele perdoa estas coisas todas, but he doesn't just clear the guilty. He doesn't just overlook the real problem. mas ele não, ao culpado ele não tem por inocente. It says he visits the iniquity Ele diz que visita a iniquidade of the fathers on the children to the dos third and fourth pais generation. aos filhos até à terceira e quarta geração. The iniquity, A iniquidade, the weakness, a maldade, a fraqueza. a weak area, Sorry? a weak area E a área fraca, that allows you to bend in a wrong direction que te leva a virares para o sítio errado, until you disconnect from your life source até que tu te desligas da fonte de vida. and you find life in a death source. E tu encontras vida. And you find? You try to find life Tu in a tentas source of death. encontrar vida numa fonte de morte. You find your legitimate needs Tu encontras as tuas necessidades legítimas fulfilled illegitimately. preenchidas de modo ilegítimo. You see, we did not inherit the sins of our fathers. Nós não herdamos os pecados dos nossos pais. We inherited the weaknesses, Nós herdamos as fraquezas, the tendencies to bend. as In the wrong tendências de direction. nós nos virarmos para a direção errada. This is how I am. É assim que eu sou. It's how I was born. Nasci assim. I'm unique. Eu sou único. Absolutely.
Pois és. But how you were born Mas como tu nasceste, includes the weaknesses that you were born with. inclui as fraquezas com as quais tu nasceste. And God does not condemn anyone E Deus não condena ninguém for the weaknesses that they were born with. pelas fraquezas com as quais nasceram. He wants to visit Ele quer visitar the areas of their weakness. as áreas das suas fraquezas. Did you know that your weakness Vocês sabem que a tua fraqueza is the very place é o lugar, é mesmo o lugar that's going to prove your dependency upon que God? vai provar a tua dependência de Deus. Your weakness is never to be a place that says, shame on you. A tua fraqueza nunca vai ser o que vai dizer que vergonha. Listen to this, embassy of God. Ouçam isto, embaixada de Deus. The world is saying, tolerate me. O mundo diz, tolera-me. And most of the church is saying, intolerance. E a maior parte das igrejas dizem intolerância. And judging people, E julgar pessoas. telling them they're not doing the right thing, not Dizer-lhes acting que the não right estão way. a fazer aquilo que é certo, não estão a agir bem. And so they want to legislate how to do, Então, what to do, how to querem-te act. dizer como fazer, como agir. But there's a revolution in the world. Mas há uma revolução no mundo. Promiscuity Promiscuidade is as bad as legalism. é tão mau como o legalismo. They both come from the same root. Vêm todos da mesma raiz. So when you see promiscuity, anything goes. Então, quando tu vês promiscuidade, Don't be too upset. não fiques assim tão aborrecido. Become an open door that says, Torna-te uma porta aberta que diz: come here, I know something. anda cá que eu conheço alguma coisa. Here's a safe place right by me. Há aqui um lugar de abrigo, aqui mesmo ao pé de mim. You see, you're absolutely right. E tu sabes, estás mesmo certo. You're one of a kind. Tu és único. But you'll never discover the fullness of who you really are Mas nunca vais descobrir a plenitude daquilo que tu és. unless you come to Him A as menos you que are. venhas a Ele tal como tu és. And then together, you and I, E juntos, tu e eu, we say, make us like you are. nós vamos dizer: torna-nos como tu és. Because who you are Porque aquilo que tu és is who we were really born to be. é aquilo que nós nascemos para ser. But we were born to be that Mas nós nascemos para ser assim, in a very unique way. de uma maneira muito original, muito única. So I've only given you one. Eu só vos dei uma das ervas. We're out One of- of the weeds. One of the weeds, one of the, Só vos one dei of uma the das ervas antidotes. daninhas. I can tell you there is a weed called entitlement. What's entitlement? Entitlement, meet my needs. Eu I posso deserve dizer it. que há uma outra erva daninha que diz: eu mereço isto. But the antidote is not just meeting the needs. Mas o antídoto não é só suprir a necessidade, It's empowerment. é dar poder. God's able to do exceedingly abundantly beyond all Deus you é could capaz ask or think, Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que aquilo que tu pensas ou pedes, according to His power that works in you. de acordo com o poder que em ti opera. So, and the third weed E a terceira erva is a weed of self-dependence, é aquela erva da autodependência, self-sufficiency, autossuficiência, self-righteousness. autojustiça. Did you know that Jesus never preached hell to the unrighteous? Vocês sabem que Jesus nunca pregou acerca do inferno aos injustos? Read your Bible carefully. Leiam com cuidado a Bíblia. Read your Bible very carefully. Leiam a Bíblia com muito cuidado. Find one place E descubram lá um lugar where Jesus preached hell to the unrighteous. onde Jesus pregou sobre o inferno aos injustos. You'll discover E vocês vão ver. He always preached hell to the self-righteous. Ele sempre pregou o inferno aos autojustos. Because you see, the unrighteous are one step away from being God-dependent. Porque os injustos estão só a um passo de chegarem a Deus. And those who are right E aqueles que são justos are millions of miles away from ever even considering being dependent upon God. estão a muitas milhas de se tornarem sequer dependentes de Deus. And you know who are the worst at being right? E sabem o que é pior do que está certo? Those who call themselves the people of God, É aqueles que dizem que são o povo de Deus, when they should be the best quando deviam ser os melhores at being wrong. a estar errados. They should be the best Eles deviam ser os melhores at depending on God. a depender de Deus. Ooh. Ooh. Let's be embassies. Vamos ser embaixadas. Final statement. E esta é a frase final. You can't have a justice system of fair and unfair Tu não podes ter um sistema de justiça baseado no justo e injusto. if you didn't get the news bulletin.
Se tu não tivestes o boletim informativo, life is not fair. a vida, se tu leres o boletim informativo, vais ver que a vida não é justa. It is not supposed to be fair. Não é suposto a vida ser justa. Some people have all kinds of good things happen to them. Algumas pessoas têm muitas coisas boas que lhes acontecem. Some people experience all kinds of bad things. E também há pessoas que experimentam tudo o que é mau. It's not fair. Não é justo. It's called everyone's life. Chama-se a vida de cada um. I remember when my 12-year-old son came to me, Eu lembro quando o meu filho de 12 anos veio ter comigo. and he was crying because his friends had left the church. E ele vinha a chorar porque os colegas tinham deixado a igreja. Many people had left, Muitas pessoas foram embora. and there were no 12-year-olds. E já não havia lá miúdos de 12 His anos. best friend had left Os seus amigos tinham ido with embora. his parents. Os pais. And my son came to me crying. E o meu filho veio ter comigo a chorar. And I looked at him and I said, Jonathan, Eu olhei para ele e disse, Jonathan, it's not my problem. o problema não é meu. It's yours. É teu. It's your world. É o teu mundo. I can't rob you of this cup. Eu não te posso fazer passar este It's cálice. not fair, Não é justo. but it's your world. Mas é o teu mundo. There are not any 12-year-olds. Não há miúdos de 12 anos. So you need to go to your heavenly Father Então tu precisas de ir ter com o teu Pai Celestial. and you need to ask him E tu precisas de lhe pedir. for 12-year-olds. Miúdos de 12 anos. Daddy can't fix it O pai não pode arranjar isso. because I'm not 12. Porque eu não tenho 12 anos. By the time my son was 16, Quando meu filho chegou aos 16 anos, there were 60 or 70 teenagers his age. in havia the church. 60 ou 70 jovens da idade dele. But you see, he found that God is able to do exceedingly abundantly beyond all you could ask or think, Mas ele descobriu que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que aquilo que tu possas according pensar to ou his power sugerir, that works in you. de acordo com o poder que em ti opera. Life isn't fair. A vida não é justa. It's not supposed to be. Não é suposto ser. It's filled with mercy and grace. Está cheia de misericórdia e graça. That's better than fair. E isso é melhor do que justiça. Don't try to make the world fair. Não tentem tornar o mundo justo. Fill the world with mercy and grace. Encham o mundo com misericórdia e amor. Don't try to make the world right. Não tentem tornar Or o label mundo it as wrong. certo ou dizer que é errado. Make it filled with love and truth. Encham-no com amor e verdade. Be the embassies of God. E sejam as embaixadas de Deus. Amen. Thank you Amém. very much. Muito obrigada.